Eu sou um fotógrafo de natureza e costumo explorar trilhas e áreas remotas em busca de imagens únicas. Em uma dessas viagens, decidi explorar uma trilha pouco conhecida na floresta próxima à minha casa. Eu nunca teria imaginado o que iria encontrar lá. A trilha era estreita e sinuosa, e a vegetação alta parecia estar me fechando em todos os lados. Eu estava cercado por árvores altas e densas e não conseguia ver muito além do caminho que estava seguindo. Eu caminhei por alguns quilômetros até chegar a uma clareira. Foi quando eu vi algo que me fez parar no meu caminho. Em meio à vegetação, havia uma figura humana parada na clareira. Ela estava vestindo roupas antigas e seu rosto estava escondido sob um capuz. Fiquei parado olhando para ela por um tempo, e então ela desapareceu na vegetação. Eu tentei ignorar a estranha figura e continuei minha caminhada. Mas, à medida que eu avançava na trilha, comecei a ouvir ruídos estranhos. Parecia que alguém ou alguma coisa estava me seguindo. Toda vez que eu olhava para trás, não conseguia ver nada. Foi então que eu cheguei a uma ponte de madeira. Eu estava prestes a atravessá-la quando ouvi um grito alto e angustiante. Fiquei paralisado e não sabia o que fazer. Olhei para baixo da ponte e vi um corpo flutuando na água escura abaixo. Eu corri de volta pela trilha, em pânico, até chegar à segurança do meu carro. Eu nunca mais voltei àquela trilha desde então. Não sei quem era a figura que viu ou quem gritou, mas uma coisa é certa, eu não estava sozinho naquela floresta. Se você é um aventureiro ou fotógrafo de natureza, tenha cuidado ao explorar trilhas desconhecidas. Você nunca sabe o que pode encontrar. Hoje, vou contar uma história que me foi contada por um amigo meu. Ele passou por uma experiência assustadora enquanto acampava em uma floresta. Esta é a história de terror na floresta. Um grupo de amigos decidiu acampar em uma floresta isolada. Eles chegaram ao local e montaram as tendas. Enquanto faziam isso, eles notaram que havia algo estranho na floresta. Havia um silêncio estranho, sem animais, sem insetos, apenas silêncio. Depois de montar as tendas, eles começaram a acender a fogueira e fazer o jantar. Mas, assim que começaram a cozinhar, notaram um cheiro estranho que não era de comida. Eles procuraram a origem do cheiro, mas não encontraram nada. Então, eles decidiram ignorar isso e continuaram com seu jantar. Quando a noite caiu, eles começaram a contar histórias de terror ao redor da fogueira. Enquanto faziam isso, um dos amigos notou que havia algo se movendo nas árvores. Eles acharam que poderia ser um animal, mas quando olharam mais de perto, perceberam que era algo humanoide, com olhos brilhantes. Eles tentaram ignorar a criatura e voltar para suas tendas. Mas, assim que entraram nas tendas, eles começaram a ouvir ruídos estranhos, como se alguém estivesse caminhando ao redor de suas tendas. Eles começaram a ficar cada vez mais assustados, mas decidiram tentar dormir e lidar com isso de manhã. No entanto, as coisas pioraram. Um dos amigos acordou no meio da noite com a sensação de que algo estava puxando sua tenda. Ele tentou se mover, mas percebeu que algo estava segurando sua tenda e tentando arrastá-lo para fora. Ele gritou e os outros amigos acordaram, tentando ajudá-lo. Mas quando saíram de suas tendas, eles viram a criatura que eles viram anteriormente nas árvores, agora em pé diante deles. Era uma figura alta e magra, com membros compridos e olhos brilhantes que refletiam a luz da fogueira. Os amigos tentaram fugir, mas a criatura começou a persegui-los. Eles correram no escuro da floresta, tropeçando em raízes e galhos, enquanto a criatura os perseguia. Eles conseguiram encontrar um abrigo seguro em uma caverna, mas a criatura continuou a persegui-los, espreitando ao redor da caverna. Eles tentaram fazer contato com o mundo exterior, mas seus celulares estavam sem sinal e suas baterias estavam fracas. Eles estavam presos, com poucas opções de escape. Eles começaram a ouvir sons estranhos, como se algo estivesse tentando entrar na caverna. Eles ouviram arranhões e sussurros, fazendo-os tremer de medo. Finalmente, ao amanhecer, a criatura desapareceu. Os amigos saíram da caverna, com medo de que a criatura ainda estivesse por perto. Eles conseguiram encontrar o caminho de volta para a cidade, mas nunca conseguiram explicar o que aconteceu na floresta.
Eles nunca mais voltaram àquela floresta. Foi uma experiência assustadora para esses amigos e serve como um aviso para aqueles que querem explorar a natureza. Sempre esteja preparado e sempre esteja vigilante, porque nunca se sabe o que pode estar à espreita nas sombras. Era uma vez um homem chamado Lucas, que acabará de se mudar para uma cidade pequena. Ele comprou uma casa que ficava no final de uma rua escura e pouco movimentada. A casa estava em péssimas condições, mas Lucas a comprou por um preço muito baixo. Ele planejou reformar a casa aos poucos e transformá-la em um lar aconchegante. Desde que Lucas se mudou, coisas estranhas começaram a acontecer. Ele ouvia sons estranhos no meio da noite, portas que se abriam sozinhas, luzes que piscavam e sombras que se moviam nas paredes. Para sua surpresa, havia um porão escuro e empoeirado. Ele desceu as escadas com uma lanterna, mas o que viu deixou-o aterrorizado. No porão, havia uma série de rituais macabros realizados por um culto. Havia velas acesas, pentagramas desenhados no chão e objetos misteriosos por todo o lugar. Lucas ficou chocado ao perceber que esses rituais ainda estavam acontecendo, apesar de serem ilegais. De repente, ele ouviu passos se aproximando do porão. Ele se escondeu rapidamente e viu um grupo de pessoas vestindo túnicas negras entrarem no porão. Ele se escondeu rapidamente e viu um grupo de pessoas vestindo túnicas negras entrarem no porão. Eles não o viram, mas Lucas pôde ouvir claramente o que estavam falando. Eles estavam planejando um sacrifício humano para a próxima lua cheia. Lucas correu de volta para o andar de cima da casa, mas tropeçou e caiu no chão. Ele viu que havia alguém parado em pé, observando-o. Era um homem alto e magro, com olhos vazios e uma expressão sombria no rosto. O homem caminhou em direção a Lucas e sussurrou algo em seu ouvido, algo tão aterrorizante que Lucas nunca contou a ninguém o que era. Depois desse dia, Lucas nunca mais voltou para casa no final da rua. Ele se mudou para outra cidade e nunca mais falou sobre o que aconteceu lá. Mas a casa permaneceu vazia por muitos anos, e dizem que ainda é possível ouvir os rituais macabros acontecendo no porão, mesmo depois de todos esses anos.